Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio da 4ª temporada de Star Trek Discovery, que chama The Examples, né? Os exemplos. E esse episódio continua nesse novo formato aí de Discovery, de retornar, né, para uma historinha fechada dentro da semana e histórias secundárias desenvolvendo a história global, né, o arco principal da temporada. O que eu acho uma ideia, né, um conceito, um formato muito mais esperto mesmo, porque se você não gosta da história da semana, a história principal da semana, ok, ela durou essa semana. Na semana seguinte, no próximo episódio, pode vir um episódio uma história que você goste, né? E a outra você não gosta, e outra você gosta, mas e assim vai funcionando, né? Esse episódio, por exemplo, foi um episódio que eu gostei muito mais do que o normal pro meu padrão de Discovery, que sempre é um padrão bem baixo, porque eu não gosto das histórias que estão sendo contadas. Esse episódio eu achei um episódio relativamente interessante. A história principal é a história de um resgate ali de um pessoal que vai essa anomalia, né? Ela muda de lugar, ela desaparece e aparece em outro ponto do espaço e ela vai destruir uma colônia ali. Então a Burnham e Patota vão ter que ir lá e salvar esse pessoal, retirar esse pessoal. São 1000 e poucos colonos que estão ali nesse planeta, não é um planeta, é um asteroide, né? Então eles vão tirar esses colonos de lá. Tudo bem, existem alguns presos ali que alguns foram presos justamente, outros injustamente, porque eles têm uma política ali de tolerância zero. O cara roubou para comer e tal, ele é preso pro resto da vida, né? Prisão perpétua, né? Esse tipo de punição por qualquer coisa a gente já viu em outros episódios de Star Trek aí. Um episódio clássico aí vem da nova geração, né? Quando Wesley pisa no canteirinho de flor lá, né? Então, são episódios, é um conceito que já foi visto antes, né? Em Jornada nas Estrelas. E essa história, assim, é super simples. No final tem um cara que não quer sair de lá, ele quer ficar para cumprir a pena mesmo e morrer no lugar, porque ele tinha matado uma pessoa e tal, e tudo aquilo. Essa história é super simples, super rápida, ela funciona, ela não tem nada de especial, mas ela funciona, ela tem começo, meio e fim, redondinho, tal, conta a história, acabou, e ocupa ali a sua metade do episódio que é importante para ela. A outra metade, que é destinada a ela, né? A outra metade gira justamente em torno da parte científica da Discovery, né, liderada ali pelo Stamets, basicamente, tentando estudar mais a fundo o que é essa anomalia, né? O que causa, né? Porque obviamente não é um evento natural. Foi algo criado por alguém, porque o negócio se movimenta e tal, parece que existe um design por trás disso, né? Esse é o ponto. E eles trazem um outro cara, né, para auxiliar ali nos estudos, que é o cara que está dando continuidade no trabalho do Stamets com o motor de esporos ali, a nova geração, como eles colocaram, né, a nova geração do motor de esporos. Esse é o trabalho desse cara. Tudo bem. E esse cara, ele é automaticamente retratado como o cara que é pra você não gostar dele, né? Porque ele é metido, ele é falastrão, ele peita todo mundo, ele é relativamente incômodo quando fala, né? Então ele é o tipo de cara que é construído pra você não gostar, automaticamente, né? Mas o cara é super inteligente, super esperto, né? E ele tem ideias ali que ele bota todo mundo pra, tipo, ó, fica quietinho aí que eu cheguei e eu tô falando, né? Então ele vai lá e começa, a proposta dele a gente vai reconstruir isso aí numa escala super pequenininha, numa escala que é controlável, que a gente consegue controlar, para podermos analisar a anomalia em si. Como que ele consegue reproduzir tão bem
o objeto de estudo, sendo que ele não tem como estudar o objeto de estudo, como que ele consegue reproduzir? Isso não é muito claro, mas eu sinto que faz parte da história que será contada mais pra frente. O que a princípio pode parecer um furo ali na lógica do universo, né, que é tão comum em Discovery, eu acho que esse cara está envolvido ali de certa forma e que será explicado mais pra frente. Uma coisa que eu acho interessante nesse episódio é que eles colocam, né, quais seriam as espécies conhecidas, né, do universo de Star Trek todo que teriam esse nível de poder, né? O pessoal na escala Kardashev lá em cima, né? Então quem é a galera que tem esse nível de poder? Então eles colocam, né, o Continuum Q, eles colocam os Iconianos, eles colocam diversas espécies, né, os Metrons, né? Diversas espécies que teriam esse nível de poder, né? E esse cara depois ele super manipulador, né, esse Tarkas, né, que ele chama, super manipulador, ele sempre consegue ir lá e incomodar as pessoas no ponto específico para fazer com que elas meio que façam as vontades dele, né, ou meio que se sintam compelidas a ajudá-lo, né. Então ele dá pro Stamets essa vontade do conhecimento, ele manipula o Saru ali pelo medo do Saru, né, porque o Saru é sempre retratado como aquela espécie que tem medo das coisas, né, apesar de que depois que ele evoluiu, né, que passou de nível, ele meio que tem mais controle ali sobre o medo, mas ainda assim é parte integrante, né, do personagem, né. E o Book, ele vai lá e manipula em relação à raiva, em relação ao ódio que ele tem perante a impotência com essa grande anomalia, né? Então é um cara que manipula todo mundo e tal. E ele vai manipulando as pessoas, mas ele fala, né? Ó, eu tenho certeza que não é ninguém, não são os Metrons que vocês estão pensando, né? Não é a galera que vocês estão pensando. Então ele sabe algo a mais ali, ele tá alguns passos à frente do que todo mundo. E no finalzinho do episódio, quando ele tá ali conversando com o Book, né? E ele fala esse negócio de que a raiva, né? O ódio é uma força criadora muito forte, né? Meio que tentando se relacionar ali com o Book, né? Fazendo com que o Book se dobre por ele, mas talvez revelando um pouco do próprio personagem. Ele é um cara que deve ter muita raiva dentro dele, e por isso que ele é uma pessoa que é tão criativa e pensa tão à frente do que os outros cientistas estão pensando. Com isso, tem um take que ele vai coçar aqui, é um dos últimos takes do episódio, que ele vai coçar a nuca, e aí tem um close e mostra que ele tem uma marca ali, né, como se fosse uma marca de uma punção, né, aqui na nuca dele, né. Me lembrou muito aquele episódio lá de Nova Geração também, que tinha aqueles... chama conspiração, né? Que os bichos entravam dentro dos caras, né? E eles deixavam uma marca, mais ou menos ali, na nuca, né? Então talvez exista uma relação aí com esse episódio, mas em se tratando de Discovery é sempre difícil a gente tentar traçar essas grandes teorias, porque eles colocam as coisas e depois meio que esquecem ou resolvem fazer outra coisa completamente diferente, que não relacionada com as séries anteriores. Então é difícil, mas me lembrou bastante esse episódio, né? Um detalhe interessante que eles estão fazendo ligação diretamente com Picard, né? Que eles falaram que fazem 600 anos que a gente não tem notícia do Q Continuum, né? Então coloca mais ou menos esses 600 anos mais ou menos na série do Picard, né? Então já falando aí sobre o retorno do Q na segunda temporada de Picard. Vamos ver o que vai, como que isso vai se desenrolar na série do Picard. Provavelmente não vai se desenrolar mais nada em Discovery. Outro detalhe interessante é que eles voltam, né, e mostram a tripulação de ponte, mas uma tripulação de ponte relativamente diferente. O Reese tem um outro personagem no lugar dele, que era aquele menino que ele estava treinando, né, e tal. Tem um outro
personagem ali no lugar da Okoye, então também uma personagem que será que saiu da série, o que está acontecendo, onde estão esses personagens, né? Então existe alguma coisa acontecendo aí, talvez de bastidores mesmo. A Tilly saiu, Tilly não aparece nesse episódio, enfim, algo está acontecendo. Talvez será revelado só mais pra frente. E por último, tem uma historinha curta ali do Culber quando ele vai fazer uma sessão de terapia ali com o David Cronenberg, né? E ninguém melhor para fazer uma sessão de terapia do que o David Cronenberg, porque o cara não perde tempo para ser cru como ele sempre foi na direção dos filmes dele. Ele vai lá e coloca em panos limpos ali exatamente o que está se passando, né, com o Culber, e o Culber fica meio sem ação ali diante da revelação, né? Relativamente interessante, assim, mas mais interessante pelo David Cronenberg do que pela história em si, né? Porque o David Cronenberg é sempre interessante de se ver. Esse foi o episódio de hoje. Não teve muitas coisas, mas tem um desenvolvimento de universo aí por trás disso, por trás do episódio, que eu achei interessante, achei um episódio mais divertido do que a média. Então é isso, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.